Saudações, sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão do Peso e Contrapeso. Aqueles que não me conhecem, eu me apresento. Eu sou o Michael de Jesus, eu sou procurador aqui no estado de São Paulo, também sou advogado, sou também acadêmico, sou doutor em Direito Financeiro e Econômico pela USP aqui em São Paulo e mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo. Antes de tudo, eu quero lembrar você que esse nosso propósito aqui é nada mais, nada menos que levar conhecimento até você que está nos assistindo. Só que a contrapartida que nós precisamos é que você, se não for inscrito no canal, se inscreva e também curta esse vídeo, até mesmo porque o algoritmo precisa saber que você gostou e continuar te enviando outros conteúdos. Pois bem, o propósito desse canal é ir muito além do trivial. Nós hoje estamos acostumados a escutar falar muito de direito civil, direito penal, mas pouco se fala do direito público num país onde o direito público ocupa todas as manchetes diariamente. Nós falamos do equilíbrio entre os poderes costumeiramente, mas nós vivemos hoje num país onde as coisas estão mais ou menos desequilibradas. Se você ligar a televisão hoje, eu tenho certeza que vem alguma notícia de Brasília para você. Pois bem, dentro dessa realidade, o propósito aqui é levar para você um conhecimento que vai além daqueles que são ensinados na universidade e que são muito boas para transformar aquele estudante de direito num civilista, num criminalista, num advogado trabalhista, o que não é nada de errado nisso. Mas muitas vezes esconde e não é passado aquilo que existe e que é grandioso e que é o direito público. E aqui nós não falamos só para os estudantes de direito, nós falamos também para aqueles que de alguma maneira têm interesse no direito público, têm interesse na gestão pública, têm interesse de alguma maneira no ambiente político e por isso que nós todas as vezes trazemos algum convidado de peso, alguma referência em algum assunto. Essa bancada aqui, vocês já devem ter percebido, só é ocupada por quem efetivamente tenha algo de muito valioso a trazer para nós, em razão da longa caminhada, e hoje não será diferente. Eu estou aqui com o ilustre advogado que se propôs a vir de Brasília até aqui para dar uma palavrinha com nós e falar um pouco sobre coisas que vão interessar você, ligadas à gestão administrativa, ao serviço público de alguma maneira. E aí aqui eu estou falando hoje com o advogado Bruno Bambirra. Ele é mestre em direito constitucional pela USP, advogado em Brasília, e aí ele é advogado dentro do espectro dele de trabalho, ele atua com mais ênfase nas questões ligadas ao serviço público. Bruno, seja bem-vindo, obrigado aqui por ter aceitado o convite de enfrentar esse desafio, que é você falar um pouco sobre a sua trajetória, o direito público, o serviço público, a administração pública de um modo geral. Seja bem-vindo, viu, Bruno? Opa, E aí eu vou obrigado. te dar a palavra aqui. Se apresenta aqui para Obrigado, nossa Michael. audiência. Obrigado a você, obrigado aí aos assinantes, ouvintes, né, que estão aí com a gente, escutando. Espero que a gente consiga atender a expectativa de quem está nos assistindo para entregar um conteúdo de qualidade, com bastante conhecimento e trazer nossa experiência para construir a experiência de outras pessoas, né? Perfeito. Bruno, eu sei que você é um acadêmico, você é mestre em Direito Constitucional aqui pela USP em São Paulo, mas você vai muito além de um simples acadêmico, o que não é simples, eu sei. Mas você vem de Brasília, você é militante na advocacia e você lida todos os dias com o olho do furacão, que é a militância na advocacia para o serviço público, para o servidor público. Você advoga em regra para o servidor público, de alguma maneira também para a administração pública. E aí, antes de tudo, antes de falarmos sobre aquilo que é mais polêmico, aquilo que é mais interessante, aquilo que realmente vai agregar para quem está nos escutando, sobre o direito público, mais voltado para o serviço público, para a administração pública, vamos começar pelo começo, né? É importante aqui a Sim. audiência. Eu sei que deve ter gente que está assistindo, conhece o Bruno. O Bruno é um advogado famoso em Brasília, aqui em São Paulo. Tem gente que está assistindo que te conhece, mas tem gente que não te conhece. Sim. Fala um pouco do Bruno. Como é que o Bruno chegou no direito e como é que o Bruno escolheu ser advogado na área do direito público? Porque, como eu sempre falo, a gente não precisa descobrir muito porque o cara resolveu ser criminalista, por que Sim. ele resolveu ser um civilista, por que ele é advogado trabalhista. Por quê? Porque esses setores são os setores tradicionais e que a faculdade de Direito naturalmente já te ensina a você se apaixonar em algum momento por essas áreas. O direito público ele não é assim. Ele tem que efetivamente conquistar a pessoa por algum outro caminho. E ele chega até essas pessoas por alguma outra pavimentação. Como é que você chegou no direito público?
como é que você então resolveu militar na área que você milita? Primeiro, como é que você chegou no direito, né? E depois, como é que você foi sua trajetória? Conta pra nós. Assim, eu digo sempre, principalmente estagiários, né, pessoal que acabou de entrar no curso, que para não se exaltar com as áreas que vão ser escolhidas do direito, né? Porque eu acho que a área do direito te escolhe e não você escolhe a área. São muitas, em raras exceções, as pessoas de fato elas conseguem trilhar um caminho, né, ali planejado, tendo uma área almejada como direito penal. Geralmente o pessoal entra, se apaixona por direito penal, mas acaba casando com o civil, às vezes vai para o direito público. Então eu acho que assim, meio que foi um caminho natural. Eu creio que muitas pessoas elas acabam tendo esse tipo de experiência no direito, no qual realmente assim, você meio que entra no curso, você faz, vai tendo suas experiências de estágio, vai conhecendo algumas pessoas, vai tendo ali seus primeiros clientes e seu nicho vai se delimitando de forma que naturalmente você vai encontrando ali um espaço seu, né? No meu caso particular, minha área de interesse sempre foi direito tributário, na verdade. Eu tentei seguir para a área do direito tributário, mas acabou que os escritórios que tinham disponibilidade, né, para estagiários, advogados, eles eram para a área do direito público administrativo e não do direito público tributário. Eu segui nessa área e os meus primeiros clientes foram clientes pessoas físicas, né, dos servidores públicos. E foi uma experiência muito boa, porque eram pessoas com as quais eu tinha um contato direto e pessoal, né? Eu tinha como interagir com elas, eram pessoas que confiavam em mim. E a gente foi expandindo essa atuação para, né, associações, sindicatos, entidades, né? A gente chegou ao ponto de ter também municípios como clientes, foi até uma área que cresceu muito nos últimos anos, sobretudo com novos entendimentos do Supremo Tribunal Federal que permitiram de maneira mais segura a contratação de advogados por parte de municípios menores. Mas hoje a gente tem um foco principalmente em sindicatos e associações, né? E na promoção de cumprimento de sentença coletivos, promoção de ações coletivas e sindicais, geralmente na defesa dos interesses, né, dos servidores públicos, para, enfim, tentar sempre buscar um ambiente mais justo para o servidor público, assegurar que eles tenham uma remuneração adequada, eles tenham condições de trabalho que também sejam igualmente adequadas. E graças a Deus estamos aí com sucesso nessa empreitada para tentar manter o serviço público ainda relevante nesse país e como uma profissão digna da qual ela realmente é, né? Apesar que hoje, e a gente vai falar sobre isso, o serviço público ele vem enfrentando desafios, né, que são colocados tanto por questões políticas, financeiras, orçamentárias, mas a gente fica na militância, eu gosto dessa palavra militância, a gente fica na militância aqui para tentar assegurar que o servidor público ele tenha a melhor condição possível para que a máquina pública continue operando. Perfeito. Dentro dessa sua linha, eu já vou começar com uma grande polêmica, e aqui eu vou me lembrar do austríaco Stefan Zweig, no Mundo de Ontem, no livro dele O Mundo de Ontem, e ele narra de maneira muito brilhante que a estabilidade das instituições era normalmente o grande pacto que acabava protegendo as instituições nos momentos anteriores a grandes rupturas. Por que eu estou dizendo isso? Porque no ano de 2026 em específico, agora, né, venhamos de 2025 já com esses debates, mas isso intensificou em 2026, de que a ideia de que a eficiência dentro da administração pública não se compatibiliza com as prerrogativas do servidor público. Há necessidade de flexibilizar essas prerrogativas para tornar o Estado mais eficiente. Esse é o discurso que se prega e querem nos entregar. E aí que me vem a pergunta: você acha que é justo, é legal e é eficaz, com base na ideia de eficiência, nós retirarmos as prerrogativas e as garantias daqueles que estão todos os dias dentro da administração pública, trabalhando, e que muitas vezes são eles que precisam dizer não para algum tipo de excesso vindo dos nossos governantes? Perfeito. Olha, Michel, eu acho que essa questão, ela vem
sobretudo sobretudo quanto à estabilidade do servidor público, né? Essa questão vem sendo debatida cada vez mais. Eu acho que a eficiência, enquanto ainda um postulado válido de ser, né, assim, almejado e perseguido, ela não pode se transformar num jargão. Eu acho que esse discurso da eficiência ele vem se transformando hoje em um jargão. Né? Não existem propostas concretas para trazer eficiência para a administração pública que abordem questões como, por exemplo, extinção de estabilidade de servidor público. É óbvio, a discussão de fato, né, a gente pensar em um sistema mais eficiente, um sistema financeiramente mais estável, que tenha, né, ali uma maior celeridade nos processos internos da administração pública, são sempre válidos. Isso é essencial, porque a gente nunca vai ter um sistema perfeito. Então a gente tem que sempre, né, buscar ali melhorar a administração pública, o dia a dia da administração pública, não só para o administrado, mas também para o servidor público. Todo mundo se beneficia com isso, certo? Agora, existem alguns postulados, o exemplo principal que a gente vai falar sobre isso é o da estabilidade. Na minha concepção, ele é inegociável. Ele é inegociável. Porque ele não de maneira muito equivocada, ele é compreendido como um benefício para o servidor. Mas não é o servidor que a gente está buscando proteger quando a gente dá, né, a estabilidade para o servidor. A gente está buscando, em última medida, assegurar a independência daquele órgão, assegurar a independência da administração pública. Você compreende? Então, ele é uma condição essencial para que o trabalho na administração pública ele seja idôneo, ele seja neutro. É um postulado, no final das contas, de separação de governo, né, e de administração. Porque, querendo ou não, a política muda. Você tem ali novos representantes, novos deputados, você tem vai ter um novo presidente, esse presidente vai trocar o quadro ministerial vai trocar o quadro de diretorias e por aí vai. Mas a máquina pública, ela é a mesma durante todos esses anos. E ela tem que manter uma coerência. Até porque existe uma visão equivocada que 100% das coisas que acontecem dentro da máquina pública elas são políticas. Elas não são. A política ela interfere, de fato, em alguns setores pontuais específicos. Mas muitas coisas elas atuam de maneira realmente mecânica. E o servidor, um exemplo clássico disso, na minha visão, é a administração tributária. A Receita Federal, por exemplo, independente de quem seja o governante, a administração tributária ela vai atuar por um critério muito objetivo, que é assegurar que as contas públicas estejam em dia, fazendo a arrecadação, a tributação devida, né? E dessa forma, você coloca a questão da estabilidade, ela serve para quê? Para que a máquina pública pré-existente a esse governante tenha a capacidade de operar de maneira plena, sem se preocupar com interferências de governo, enfim, questões políticas. O servidor, ele enquanto servidor, ele tem a liberdade para atuar da forma que ele entende melhor e dentro das conformidades da lei, sem interferências externas, porque elas existem. A gente sabe que elas existem. Então, quem é protegido, em última medida, é o servidor, mas não enquanto pessoa. O servidor enquanto representante da administração pública. Essas prerrogativas, né, que esses representantes eles têm, elas servem a um propósito claro, que é assegurar que a máquina pública funcione. Ponto. E a gente tem que preservar esses instrumentos, né? Claro, podemos pensar novos instrumentos de como balizar isso com novos meios de eficiência tecnológica, meios mais sofisticados, talvez, de administração, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se abstrair, a gente não pode negligenciar o fato de que existem condições mínimas para que o trabalho do servidor público seja realizado. Uma delas é a segurança desse servidor público. A segurança de que ele vai atuar de forma independente. E é esse o ponto, assim, central dessa questão, especialmente quanto à estabilidade do servidor público.
Perfeito, Bruno. Mas aqui, pegando um gancho nessa sua resposta, me chamou a atenção quando você cita ferramentas a favor do servidor público, ferramentas voltadas para a ideia da tecnologia. Hoje nós vivemos um cenário nunca experimentado pelas civilizações. Talvez quando inventaram a internet, teve essa ruptura que nós estamos vivendo hoje. Sim. Nós estamos saindo de um estado, um estado burocrático, um estado de burocracia, vamos chamar assim, para uma iacracia, vamos chamar. Nós hoje precisamos nos acostumar com não mais a consciência que guia a caneta do gestor público, mas normalmente é o resultado de um algoritmo que está ditando as regras como vão tomar essa decisão. E daí o gestor público ele está num dilema de Fausto, vamos chamar assim. Ou ele fica preso no passado e adota decisões mais burocráticas, mas que ele tem consciência do que ele está fazendo, ou então, com base na ideia de eficiência, ele torna o procedimento mais célere, mas ele deixa a decisão ser tomada por uma caixa preta e que é chamada de inteligência artificial. E que aí eu te pergunto, num cenário de iacracia, né, como responsabilizar aquele que só apertou um botão e ele não toma mais a decisão? Perfeito. Perfeito. Eu acho que assim, essa pergunta, ela tem muitas dimensões para serem abordadas, tanto do espectro técnico, né, da própria IA, quanto de um espectro jurídico. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente lembrar que nem sempre, apesar de a gente ter uma legalidade estrita na administração pública, ou seja, a administração só vai fazer aquilo que a lei expressamente autorizar, a gente ainda assim tem uma margem de discricionalidade do administrador, né? A gente está falando de questão de conveniência, porque muitas das decisões que são proferidas pela administração pública, elas ainda assim obedecem a critérios de discricionalidade, né? Quando a gente estava falando da questão desse postulado de independência do servidor público, é inclusive para que ele tenha essa margem de discricionalidade dele assegurada. Às vezes, de fato, ele vai apreciar um processo no devido tempo. Você vai ter um processo administrativo disciplinar, ele vai ter o trâmite processual correto, vão ter as garantias corretas. Quando um determinado administrador ele vai tomar uma decisão, ele vai certificar que essa decisão ela é tempestiva, essa decisão ela está ocorrendo no momento certo, ela tem o resultado correto. E veja, essas decisões, eu acho que assim, o grande problema da IA, não da IA propriamente dita, mas das discussões que envolvem a IA, eu acho que elas colocam todas as discussões, sobretudo no direito, de maneira muito unidimensional, ou bidimensionais, enfim. Como se houvesse uma resposta aqui, outra resposta aqui. Mas não é bem assim, né? A gente sempre tem nuances muito complexas que dependem de uma compreensão humana sobre o tema. Sensibilidade, né? A gente quando vai fazer vamos usar a parte judicial mesmo. Você vai até um juiz e pedir, por exemplo, uma liminar, né? Quando você vai pedir uma liminar, além, claro, dos fundamentos jurídicos que vão, enfim, embasar aquele pedido, a gente vai ter um elemento de sensibilização do julgador. Você fala, olha, eu preciso dessa liminar porque o cliente está com um problema em casa, ele às vezes está com um problema X, um problema Y, né? Ele precisa disso porque sem isso ele não consegue trabalhar, enfim. Então existe um trabalho de sensibilização do administrador. De forma que a gente vai abordar uma IA, primeiro a gente tem que partir do pressuposto. Os problemas que existem na administração pública, eles são tão unidimensionais assim? Eu creio que não. No dia a dia da administração, eu creio que não. Até porque existe, aí fazendo um contraponto ao outro ponto que a gente colocou, até porque existe uma margem de discricionalidade política, né? Se entra uma nova administração, eles vão ter preferências distintas. A IA ela não pode assumir esse papel. É até uma cooptação do sistema democrático. Porque parte do sistema democrático é o fato de que você botou uma administração lá, essa administração nova ela vai dar o tom, né, em determinados tipos de tema, da forma como se alinha o grupo político que a colocou lá. A partir do momento que você delega isso 100% para uma IA, basicamente como se você estivesse negligenciando esse aspecto democrático, né? É uma tecnocracia, vamos colocar assim.
Mas as decisões não são tão simples. Então você ainda assim precisa de pessoas para tomar essas decisões. Agora, a IA, né, enfim, qualquer outra ferramenta tecnológica, elas são inevitáveis, vamos dizer assim. Mas elas são o quê? São instrumentos. A gente tem que aprender as melhores formas de aproveitar, né, essas ferramentas enquanto ferramentas e instrumentos na administração pública. Porque existem sim processos que são repetitivos, existem processos que são obsoletos, existem processos que eles são manuais. E a gente tem como aproveitar essas tecnologias para transformar o cotidiano do servidor público, né, e do administrado mais simples. Mas isso não substitui o papel do administrador. A decisão ainda cumpre ao administrador. Ele vai se aproveitar desses sistemas novos tecnológicos para simplificar o trabalho dele, simplificar o cotidiano dele, de forma que o processo, no final das contas, ele vai ser aí sim mais eficiente. Não porque a gente está, né, enfim, rejeitando, mas porque a gente está se apropriando dessas ferramentas de maneira mais adequada, entende? Eu digo que realmente na função que elas têm, que são funções auxiliares, né? Eu entendo que seja, essa é pelo menos a minha visão. O caminho que a gente tende a seguir. Eu vou, só para a gente, né, já até seguir em frente, voltando para um exemplo do judiciário, o juiz, ele vai, na maior parte dos sistemas que a gente tem hoje, as IAs elas servem para quê, por exemplo? Fazer resumos de processos, né, tornar a compreensão daquele processo de maneira mais simplificada, tentar fazer ali algum update a respeito das peças processuais que foram juntadas, mas a decisão final ainda assim ela cumpre ao juiz. Em algumas ocasiões, a redação propriamente dita da decisão ou da sentença pode ser delegada para uma IA, mas já tendo base com uma decisão proferida pelo juiz. O juiz decide se dá o provimento ou se ele indefere, e ele basicamente só se utiliza dessa ferramenta para fazer para fazer a instrumentalização dessa decisão. No caso da administração pública, às vezes para fazer relatórios, às vezes para simplificar processos por exemplo, matéria de cálculo, coisas dessa natureza que hoje são muito manuais e consomem, sim, o tempo da administração e poderiam ser simplificados com ferramentas tecnológicas novas. Perfeito. Vamos entrar aqui num outro ponto polêmico. Tudo bem que eu sou servidor público, sou procurador, mas eu sou meio procurador, porque o meu outro meio, eu sou advogado privado. Perfeito. E lá no escritório, é comum eu ter como cliente os gestores públicos. E assim, nós que militamos no âmbito do direito administrativo, no âmbito da gestão pública, a gente costumeiramente escuta a frase que a mão que assina é a mão que treme. E aí, essa frase não é à toa. O servidor público, ao longo da história, costuma ser o para-choque de todos os problemas da administração, né? É comum um gestor público me procurar com alguma demanda em específico e perguntar: doutor, vale a pena eu inovar aqui e colocar o meu CPF na reta? Perfeito. Ou é melhor, então, eu ser omisso? Perfeito. E aí que me vem a pergunta. No caso, a LINDIF, que ela veio aqui, né, a Lei de Introdução às Normas Brasileiras, você acha que ela realmente inovou e trouxe uma proteção para o gestor público, ou ela é um placebo jurídico e que não vai alterar a realidade dos órgãos de controle, em que costumeiramente nós vemos umas caças às bruxas, onde o erro, ele é apenado, o erro culposo, ele é apenado com a mesma firmeza e a mesma força que o dolo. Na prática, na advocacia principalmente, nós vemos gestores públicos sendo responsabilizados e punidos e que estavam de boa fé, você consegue perceber isso, né? Eu não estou falando do que está de má fé, estou falando de boa fé, mas ele errou porque tomou a decisão errada em algum momento. Nem vou entrar no mérito da decisão errada mesmo, mas reconheceu-se errada, mas o dolo não se fez presente. Ele realmente errou querendo acertar e querendo fazer o melhor para a administração. Mas a responsabilização dele é idêntica com aquele indivíduo que faz parte de uma organização criminosa e que tentou lesar os cofres públicos. Perfeito. A gente às vezes percebe o órgão de controle aplicando
a mesma medida para o gestor público que erra para aquele que age de maneira dolosa. Perfeito. E aí, falando então da lei de introdução às normas brasileiras, você acha que ela é um placebo jurídico ou ela trouxe realmente ferramentas para a gente conseguir proteger o agente público que erra? Nós tivemos uma alteração recente, né, nas normas na LINDB para tentar trazer uma responsabilização do servidor de forma que fosse mais adequada, né, no sentido de que, salvo engano, você, para ter configurado um determinado tipo de infração, você tem que ter o dolo ou configuração de erro grosseiro, certo? Veja, eu acho que o problema ele é muito mais complexo. Eu acho que o problema é muito mais complexo. Muito se fala hoje sobre, por exemplo, litigiosidade excessiva, né? Aonde começa a litigiosidade excessiva? Você vai até a administração hoje e você faz uma solicitação. Você faz uma solicitação administrativa de qualquer natureza. A tendência hoje do servidor é fazer o quê? Negar essa solicitação. Por que eles vão negar? Eles vão negar via de regra porque eles entendem que se eles dão provimento àquela solicitação, àquele procedimento, eles vão estar se expondo posteriormente a algum tipo de responsabilização. É basicamente o seguinte, olha, vai pedir para o judiciário que eles deferem. Eu já escutei isso algumas vezes. Por quê? Apesar dele saber a pessoa que está ali solicitando aquele determinado procedimento, ele tem razão, ele não quer se expor depois de ser responsabilizado. A gente vai falar de precatórios, isso acontece muito com o precatório. Principalmente verbas retroativas, enfim, que seja. E aí, a pessoa não conseguindo provimento junto à administração, ela vai recorrer ao judiciário. E aí fica naquele ciclo interminável de um ajuizamento massivo de ações contra a União, ou contra, enfim, estados e municípios, isso sobrecarrega o TRF1, sobrecarrega o TRF2, sobrecarrega, enfim, e a gente tem um problema nas mãos. O que eu quero dizer com isso? Você assegurar para o servidor público que ele tenha uma maior margem de discricionalidade e ele tenha ali uma possibilidade de fazer as atribuições dele sem se preocupar com consequências posteriores de responsabilização, etc., é um meio de você também trazer uma administração mais eficiente. Por quê? Porque você está assegurando que ele vai tomar a decisão correta sem medo de ter problemas depois. Ah, mas Bruno, a gente está falando de situação. Olha, se a pessoa tem dolo, a situação já é uma situação muito peculiar. Não é uma situação de normalidade. E quando a gente vai falar da administração pública, a gente não pode tomar como pauta uma situação excepcional, certo? A gente tem que tomar do pressuposto de que a gente tem a máquina pública, ela tem que operar de uma forma padronizada. Se a gente parte do pressuposto que todo servidor público está de má fé, a máquina não anda. Você está entendendo? Então, a gente tem que observar os servidores lato sensu e compreender que eles estão ali para realizar o trabalho da melhor forma possível. Até porque, se a gente consegue encontrar outliers, pessoas que fogem desse comportamento padrão, elas possam ser responsabilizadas de forma concreta. Mas veja, para isso, a gente precisa dos dois espectros. A gente precisa assegurar a ele que ele tenha discricionalidade e ele tem que ter uma accountability posterior. Ponto. Então eu vejo assim, as medidas vamos dizer assim, essas medidas que vêm para tornar o trabalho do servidor mais tranquilo, porque antigamente o pessoal tinha medo do PAD, né? Então o PAD era o grande, era como se fosse um fantasma que fica assim atrás do servidor o tempo inteiro, o cara fica. Quando você fala TCU pro pessoal, o pessoal já fica meio assim, chamada de contas, todo mundo fica. E aí você começa a perceber que assim, o servidor ele fica tímido para tomar ações necessárias, especialmente quando envolve dinheiro. E isso prejudica o andamento. Por quê? Porque a gente vai ter que recorrer para a justiça. E se vai recorrer para a justiça, você tem um custo de processual muito alto, você tem tempo. A gente vai falar sobre precatórios, por exemplo, dívidas públicas da União. Assim, 70% do precatório é juros. Coisa que se tivesse sido resolvida administrativamente, a gente teria poupado, sabe, assim, uma soma inimaginável de dinheiro.
Mas isso não ocorre, porque existe uma delegação para o judiciário de determinados tipos de processos administrativos, né, e decisões administrativas que o cara não toma por receio de incorrer ali em algum problema na frente, né? Então, assim, eu acho que, veja, hoje a gente, com as alterações nas leis de responsabilidade, na LINDB, a gente tem um cenário mais favorável para a atuação do servidor, certo? Contudo, ainda assim, eu acho que a gente precisa de ferramentas mais sólidas e concretas para tornar o trabalho do servidor mais eficiente nesse sentido e também responsabilizar aqueles que efetivamente agem de forma indevida, né? Perfeito, Bruno. Olha, você que é de Brasília deve ter percebido algo que nós aqui do Sudeste, São Paulo, percebemos. Aliás, eu me sinto brasiliense, de certa maneira. Eu tô tanto em Brasília que às vezes eu parece que eu sou de lá. E, claro, sempre a trabalho, mas sempre estou em Brasília. E a República tá diferente. Você deve ter sentido isso. Sim, senhor. Na verdade, ao que parece, no que se refere ao serviço público, o Brasil está se dividindo em castas. Quando a gente, quando nós analisamos as várias reformas que estão sendo propostas pela administração, a gente percebe que há uma diferenciação muito clara entre aquelas carreiras de Estado, e eu me sinto à vontade para falar isso porque eu faço parte de uma delas, sou procurador, mas não só a procuradoria, os juízes, os promotores, os defensores públicos, estão recebendo nas possíveis alterações da legislação administrativa em prol do servidor, alterações não tão impactantes quanto as demais carreiras de apoio que estão ficando cada vez mais precarizadas. Perfeito. E aí, então, que me vem a pergunta: como nós vamos fazer um regime jurídico forte e unitário para o serviço público se nós estamos pensando em entregar para o cidadão um serviço público fragmentado? Perfeito. Olha, a questão da reforma administrativa, esse é um daqueles temas que é que nem reforma tributária. A gente tem há anos. Eu acho que o problema fundamental é que o serviço público ele foi alvo de uma campanha ao longo dos últimos anos de, vamos botar assim, de difamação, né? A culpa do Brasil da forma como ele é do serviço público, né? Quando entra um novo governante, ele sempre vai em cima de dois pontos: servidor público barra precatório e aposentado. São os dois pontos que a gente vê assim que parece que é unânime. O pessoal quer cortar dinheiro, eles vão cortar de servidor público e aposentado. São os dois lugares que a gente. Parece que toda a culpa dos problemas do Brasil eles colocam em cima de servidor público e aposentado. Ah, porque a máquina pública não é muito grande, ah, porque isso, ah, porque aquilo. E aí, assim, surgem alternativas, né? Cada vez mais, assim, cada vez mais flexíveis, cada vez mais, enfim, obscuras, vamos colocar assim, de transformação do serviço público em um sistema quase que quase que privado, né? Então, o que acontece? Você falou uma coisa que é interessante. Hoje a gente parece que tem dois tipos de carreira. A gente tem carreiras de Estado. Então você tem, por exemplo, procuradores, juízes, etc. São hoje, né, claramente, a gente está falando das carreiras de mais predominância no serviço público, em questão, né, de visibilidade, etc. E você tem, como você disse, as carreiras de apoio. Perfeito. O que se observa hoje é que você tem cada vez mais uma valorização dessas carreiras que já estão num patamar, especialmente em questão de poder aquisitivo e também de poder, né, propriamente dito dentro da administração. Você vê um protagonismo dessas carreiras, enquanto outras, que você disse, carreiras de apoio, vamos colocar assim, elas vão ficando um pouco para trás. As reformas, via de regra, elas tentam trazer uma noção de que a gente abandone esse segundo grupo. A gente comece a priorizar, por exemplo, cargos comissionados, terceirização, a gente comece a fazer, às vezes, PPPs, enfim, diversos tipos de instrumentos administrativos para poder tentar trazer, vamos botar assim, elementos privados para a administração pública para tentar trazer mais eficiência. Assim, veja, eu acho que isso é enxugar gelo, porque você vai, de qualquer forma você vai ter custos, né, com a administração pública. Só que o problema é que você ter uma administração pública pivotante, que a cada 4, 8 anos ela muda,
você tem impactos muito graves no funcionamento da máquina. Você ter um corpo de profissionais que fica lá diuturnamente durante vários anos, você assegura que essas pessoas elas têm familiaridade com processos internos desse órgão. Quem trabalha em órgão sabe que assim, é muito comum você ter o cara do administrativo, que é o cara que está lá há 30 anos, e é o cara que resolve quase tudo para todo mundo. É o cara que, na área jurídica, é o cara que lida, por exemplo, que antigamente tinha processo físico, é o cara que sabia pegar processo físico na vara, é o cara que sabe depois fazer a assinatura lá do oficial de justiça, é o cara que sabe distribuir processo. Então, assim, essas carreiras elas são muito importantes. Né? Essas carreiras são muito importantes. Tão importantes quanto carreiras de maior protagonismo, como, por exemplo, procuradores, etc. E aí a gente vem com essas discussões, eu acho que assim, elas não compreendem o dia a dia da administração pública. Elas não compreendem a lógica da administração pública, né? Que é uma lógica diferente do setor privado. Eu entendo que as pessoas elas querem trazer o fôlego do setor privado para o setor público, mas eles têm funcionamentos diferentes, objetivos diferentes, né? Então, eu creio que assim, veja, existem hoje medidas, né, não necessariamente de reformas administrativas, mas questões talvez até mais financeiras e remuneratórias, que criam criam um abismo, né, entre essas carreiras. Hoje você vê que existem progressivas medidas para maior valorização dessas carreiras já de procurador, juiz, etc. Enquanto outras elas têm uma posição relegada ali a uma estagnação, realmente sim, valores estagnados de remuneração e benefícios. E eu acho que essa parte sim é preocupante. Eu acho que a gente tem que ter medidas que torne, que nem você mesmo falou, o sistema único mais isonômico para os servidores que estão ali dentro da administração. Claro, é óbvio, entendendo que naturalmente existem cargos de maior protagonismo, né? E evidentemente com melhores contrapartidas, mas entendendo que todos estão no mesmo barco para que a administração ela corra bem. Perfeito. Você agora há pouco citou um tema polêmico e que me chamou a atenção. Eu acho interessante falarmos dele, que se refere aos precatórios. Você que trabalha, né, de alguma maneira próximo do serviço público, do judiciário, você já deve ter escutado a frase que no Brasil, até o passado ele é incerto. Mas que o pagamento dos precatórios vai durar uma eternidade, isso é certo. Exato. Nós nos deparamos constantemente com famílias herdando processos judiciais que demoraram 20, 30 anos para transitar em julgado e que agora estão na fila para o pagamento. Pois bem, nós passamos aí por um período de reformas e trouxemos algumas emendas constitucionais para o cenário dos Exato. precatórios. E aí que me vem a pergunta: o precatório no Brasil, ele é um título de esperança? Ou, por um acaso, aí, enfim, com as novas emendas, a gente vê a possibilidade de ser resolvido o pagamento pela via do acordo? Perfeito. Olha, pessoal dos comentários aí pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu sei que, até onde eu sei, o Brasil é um dos únicos países do mundo que utiliza o sistema de precatórios. A gente tem ali um ou dois, mas a maior parte dos outros países não utiliza esse tipo de sistema. Por que eu estou falando isso? O precatório, né, basicamente, ele tem uma lógica que é válida. A lógica do precatório é basicamente o seguinte: a União ou o ente federativo, ele olha para você, ele fala o seguinte: olha, eu reconheço que essa dívida existe. Na verdade, quem reconheceu foi o judiciário, né, porque o judiciário que expede esse precatório, mas basicamente você tem um título que fala: olha, essa dívida ela é devida, nós vamos fazer um ajuste orçamentário para incluir essa dívida dentro da capacidade de pagamento da administração, e no próximo exercício financeiro a gente vai fazer o pagamento dessa sua verba com a devida correção monetária e juros, se aplicável. Tá? Até então isso é válido. Por quê? De fato, a administração, no momento em que você tem uma decisão judicial, você já teve um orçamento que foi aprovado, já foi discutido pelo Congresso, enfim, então teoricamente, há de se argumentar que ainda faz sentido porque você dá para a administração a capacidade dela encaixar a sua verba no próximo orçamento
de forma que as contas públicas elas ficam mais organizadas. Isso é compreensível. Mas aí a gente entra no seguinte ponto. Os precatórios eles são expedidos em, hoje, basicamente 3 dimensões. União, estados e municípios, né? E claro, Distrito Federal. Os precatórios da União são pagos em regra, e a gente já vai falar sobre isso, prazo de 1 ano. 1 ano eles estão sendo pagos, tá? Isso mudou agora com a nova emenda constitucional 132 ou 134, eu não me recordo agora, que alterou esse prazo, a gente já vai abordar isso. Mas enfim. Então, via de regra, 1 ano, o precatório foi expedido 1 ano, no ano seguinte, geralmente em agosto do ano seguinte, eles estão pagando o precatório acrescido da devida correção monetária. Ok. Se você leva isso para estados, a cena muda de figura. Tem estados que estão com estoque de precatórios atrasados em 5, 10, 15, 20 anos. Então você ganhou um processo. Você teve uma ordem de expedição de precatório. Você teve um cumprimento de sentença antes disso. Você teve liquidação, aprovação de cálculos. O cálculo foi homologado, transitou em julgado. Mandou expedir o precatório. E o precatório fica mais 5, 10 anos para pagar. Não é raro pessoas falecerem antes de ver a cor desse dinheiro. Quem milita na área da advocacia administrativa sabe que isso é algo, infelizmente, corriqueiro. Eu já tive clientes que me falaram pessoalmente: Bruno, eu vou morrer, não vou receber esse precatório, e eles morreram e não receberam o precatório. Quando a gente vai para municípios, a situação é ainda mais grave. Maior parte dos municípios brasileiros, assim, eles têm um estoque de precatórios muito defasado, muito atrasado. Quando pagam. Não dá para culpar a administração local. O orçamento deles não é um orçamento grande. Municípios de 5, 10, 20, 30 mil pessoas. E aí você tem juros, isso. Quando você vê é uma bola de neve, o cara não consegue quitar as contas. Enfim, dito isso, o precatório, a gente teve algumas alterações. Esse cenário já era um cenário grave. A gente teve alterações. Em 2020, a gente teve a emenda constitucional 113 e 114. O que eles mudaram? Antigamente, você precisava... Como é que funciona o sistema de precatório? Você entra com a ação, ganhou a ação, entra com cumprimento de sentença, oferece cálculos. Você às vezes tem um incontroverso, né? Ou você tem um cálculo que ele é homologado e transitou em julgado. O juiz ele manda expedir o precatório. Eles vão fazer um documento requisitório, né? Que é o papelzinho falando quem, quando, onde, quanto. E eles têm que migrar esse valor para o tribunal. O que isso significa? Eles têm que pegar esse título, mandar para o tribunal, que geralmente quem vai expedir isso é o juiz de primeira instância. Ele vai mandar isso para o tribunal, o presidente do tribunal vai pegar isso, vai botar na lista, vai pegar essa lista e vai encaminhar para a presidência da República. Até um período X. Antigamente era junho ou julho. Eu nem me lembro mais, porque já fazem aí quase 5 anos que esse prazo mudou. Ou seja, se você tivesse esse documento expedido, concordância das partes, imigração até junho e julho, ele ia ser pago no ano seguinte, geralmente em agosto, tá? Junho, julho, agosto, no ano seguinte. Isso mudou. Veio a emenda constitucional 113 e 114 de 2020. O objetivo era claro, tá? Era não pagar precatório, alterou a data para abril, 2 de abril. Quem atua no judiciário sabe que a gente tem recesso forense, tem carnaval aí no meio, então o pessoal pega para trabalhar nos precatórios ali em prazo de 1 mês. Se você vai numa vara durante o período de expedição de precatório, é uma loucura. Eles só fazem isso. Eles fazem plantão para expedir precatório. A vara para expedir precatório. Pronto. Esse prazo agora foi mudado novamente. Esse prazo agora é fevereiro. É 2 de fevereiro. O recesso forense ele acaba dia 20 de janeiro. Ou seja, você tem que expedir seu precatório até o ano anterior, para ele ser pago 2 anos depois. Artificialmente, hoje a gente tem um prazo para pagamento de precatório de 2 anos. Até 3 anos, dependendo de quando você expede. Se você expede dia 3 de fevereiro, ele vai ser pago 3 anos depois. Isso é uma loucura. O que acontece? Antigamente, e aí é que entra a maldade. Antigamente, mesmo durante o período da graça, que é esse lapso aí de 1 ano, que agora são até 3, para pagamento do precatório, a gente tinha o quê? Correção monetária e juros. Era IPCA mais caderneta da poupança, que era o prazo de correção padrão das dívidas públicas. Mudaram para Selic,
Então, isso com a emenda constitucional 113 e 114, mudaram para Selic, no artigo 13A, eu acho. Mudaram para Selic, tá? Então você tinha uma correção monetária que hoje é de quase 15% ao ano, não cumulativos, evidentemente, mas você tinha ali de 15% ao ano. Se você tinha um prazo de espera de 3 anos, a gente está falando de 45% de valorização do precatório. Isso só de quase juros. Se você tinha um precatório de R$ 1 milhão, você vai sair com quase 1,5 milhão. Isso só enquanto o precatório está para ser pago. Tá? Aí como é que as contas públicas elas não quebram? A pessoa tinha uma dívida de R$ 200 mil, ela vai receber no final das contas 1,5 milhão. Bom, dito isso, alteraram novamente. Agora esse período virou IPCA mais 2, que é basicamente uma moratória, né? Eles estão falando, olha, a gente paga daqui a 3 anos, inflação mais 2%. Isso não é nada, né? Mas, enfim. E estenderam esse prazo artificialmente, sendo que você tem que migrar até fevereiro. É uma loucura. O precatório hoje, ele acaba sendo que meio que um calote dos entes federativos. É um jeito que eles têm de não pagar dívida. Todos os governos que a gente teve nos últimos 10 anos, eles tentaram dar um jeito de não pagar precatório. A administração anterior tentou estabelecer um subteto. É a coisa mais absurda possível. Eles falavam o seguinte, olha, a gente vai pegar o estoque de precatórios pago em 2016, vamos supor que seja 30 bilhões. Né? Vamos atualizar pelo IPCA. Então, enfim, em 2022 vamos supor que era a 40 bilhões. E eles vão falar, a gente só paga até esse limite anualmente. Aí você vai ver o estoque de precatórios. 90 bilhões. Isso no ano de 2022. 90 bilhões. Ou seja, eles basicamente estão falando 50% do estoque de precatórios a gente não vai pagar esse ano. Sei lá, tá, mas vocês então vão pagar 40 e vão deixar 50 para o ano que vem. Então em 2023 vocês vão fazer o quê? A gente vai pagar só o restante do estoque de 2022. Aí você fala, e o estoque de 2023? Vai pagar só em 2024. E o estoque de 2024? Vou pagar só em 2026. E o estoque de 2025? A gente vai pagar só em 2028. E o estoque de 2026? A gente vai pagar só em 2037. Porque tem juros. Se a cada ano é 15%, em 3 anos a gente duplicou. 2024 vai ser para pagar só os juros do precatório de 2023. Não tem lógica. Eles tinham uma previsão eu acho que na própria Receita Federal teve uma previsão da PGFN, eles falaram que em 2000, salvo engano, em 2026 o estoque de precatórios ele ia estar em 1 trilhão. Ou algo do gênero, algum valor assim, uma soma meio megalomaníaca. Era basicamente falar o seguinte, vai quebrar. O que o governo ia fazer? Ia falar, vamos dar um cano nos precatórios e acabou, não vamos pagar dívida. O que é um absurdo, mas assim, foi o que tentaram fazer. Durou 2 anos. A administração seguinte entrou, eles viram que, eu acho que só de juros nesse lapso temporal foram mais de 100 bilhões, tá? 100 bilhões de reais. Conseguiram acho que foi uma liminar no Supremo, numa ADI, na qual a própria AGU pediu pela inconstitucionalidade da emenda constitucional 113 e 114, nos tópicos do subteto de precatórios. E eles fizeram um pagamento, eu lembro disso até hoje, cara. Eles pagaram em janeiro. Foi uma coisa de doido. Do dia 30 de dezembro para o dia 2 de janeiro, eles pagaram todo o estoque de precatórios do país. E aí imagina, você é advogado, você começa a receber ligação de cliente. Tem Banco do Brasil tá me ligando, o Banco do Brasil tá me ligando. E aquela galera, aquela loucura, você fala, cara, o que eu vou fazer, bicho? Ninguém não tinha nem avisado, bicho. Pagaram 100% do estoque de precatórios. Ok. Hoje, a gente tem uma nova medida para não pagamento de precatórios, que é mudar a data da migração, até dia 2 de fevereiro. Coisa que é impossível. É simplesmente, francamente, impossível de se acontecer. Temos uma ADI hoje. O escritório, inclusive, entrou com a Mexcure, com uma das associações que a gente representa. A gente teve uma pauta para julgamento da liminar. Foi retirado de pauta, mas flagrantemente inconstitucional. Porque você tem... Assim, eu nem comecei a abordar nas alterações
que foram feitas para municípios e Estado. Porque hoje eles criaram. Isso é sério, tá? Isso é sério. Eles criaram uma disposição constitucional que ela não sugere, ela não faculta, ela obriga a administração a não pagar precatórios se ele superar um valor da receita corrente líquida do município ou do estado. Você tem municípios hoje, um dos municípios que inclusive é cliente do escritório, ele está em dia com o estoque de precatórios. Ele, por causa da emenda constitucional, ele vai ser obrigado a atrasar pagamento de precatórios. E vai ser obrigado a arcar com juros. Então, assim, a situação hoje dos precatórios, ela é, na minha visão, uma das situações mais graves que a gente tem no país. O comércio de precatórios se tornou, talvez, assim, a maior força motriz de investimentos predatórios e de alto retorno que a gente tem no país. A gente construiu uma economia baseada em precatórios, né? A gente vê o caso do Banco Master, foi exatamente isso que aconteceu, né? Era um banco especializado em emitir CDB, salvo engano, eles eram lastreados em precatórios. Então a gente criou todo um ecossistema em cima de moratórias da União e dos entes federativos. Isso é um absurdo, né? Isso é francamente um absurdo. E aí a gente entra nesse sistema. O precatório hoje ele é uma fonte de preocupação. O servidor, quando descobre que vai receber um precatório, ele fala: lascou, eu não vou receber isso aqui nunca. Se for da União, ainda vai, porque agora 3 anos ele vai, um dia ele recebe. Agora, estados e municípios, eu conheço casos que 10 anos para pagamento, 15 anos para pagamento. Loucura. Eu lembro que aqui no estado de São Paulo, chegamos a ter 15 anos de fila de precatório, cara. Depois que o processo, né, tramitou, a pessoa ganhou o processo, demorou 20 anos para conseguir o trânsito em julgado, ela entra numa fila de pagamento que dura mais 15. Cara, surreal. Surreal. E Mas quem perde com isso, francamente, quem perde com isso não é só o administrado, tá? E isso precisa estar muito claro. Quem perde com isso, principalmente, não é o administrado, é o contribuinte e a administração. Porque ela vai ter que arcar com anos de juros, correção monetária. Você pega um processo administrativo, eles têm fama de ser grandes, né? As dívidas, geralmente, elas começam minúsculas. São verbas minúsculas, que elas crescem progressivamente ao longo do tempo. E aí quem que se prejudica com a questão dos precatórios? Não é só o administrado, são as contas públicas. É quase que uma irresponsabilidade fiscal a forma como eles são protelados, né? Ali fazendo esse de juros, correção monetária de forma, assim, na minha visão, desproporcional. Perfeito, perfeito. Falando em precatório ainda, vou entrar numa outra polêmica. É sobre o servidor público. Aquela pessoa que está dentro do serviço público, está nativa, e que ele entende que tem uma verba que cabe a ele. Uma Perfeito. verba devida que não foi paga. E ele tem 2 vias. Solicitar o pagamento administrativamente, mostrar para o RH da administração: aqui você errou, você tinha que ter pagado isso e não pagou. Ou você se socorrer do judiciário e aí acabar no precatório. Né? O problema é que a via administrativa, que parece ser a mais séria e a mais vantajosa para o administrador, lembra muito aquele livro do Franz Kafka, O Processo. O Processo. Porque o servidor público ele se perde no labirinto burocrático e ele não consegue chegar naquela pessoa que tem que tomar a decisão por último. Né? E quando ele consegue, enfim, aquela decisão por última, que reconhece que realmente era devido o pagamento a ele, ele tem uma vitória de pirro. Porque, na verdade, o administrador reconhece o pagamento, reconhece a dívida, mas ele se esconde atrás da discricionariedade na medida em que ele fala: Perfeito. Eu não vou pagar. Perfeito. Diante desse cenário, você como advogado, qual que você acha que é o melhor caminho para o servidor adotar numa situação dessa? E você acha que existe uma ferramenta que efetivamente torna a situação do jeito que ela deveria ser? É devido, tem que ser pago e o dinheiro cai na bolsa do servidor público? Cai na bolsa não, cai no bolso do servidor público? Cara, começa com o seguinte, né? Hoje é proibido o pagamento administrativo de revalores retroativos. Então é o seguinte, essa discussão é uma discussão
Olha, eu acho que das polêmicas que a gente conversou hoje, essa é talvez a maior polêmica. Só tinham duas categorias nesse país que conseguiam fazer pagamento retroativo, tá? De maneira administrativa. Eles eram juízes e membros do Ministério Público. Então, membros da magistratura e membros do Ministério Público. O CNJ e o CNMP, eles historicamente sempre conseguiram fazer pagamentos retroativos administrativos. Então, entrava com processo lá no CNJ ou no CNMP, falando que tinha uma verba XYZ para ser recebida, um auxílio, algo da natureza. Essa verba era apreciada pelo pleno desse conselho e, eventualmente, vinha com reconhecimento da verba como devida, com a também consequente pagamento retroativo, correto? E aí vem aquelas notícias de jornal, né? Folha de pagamento dos juízes de tal tribunal, os juízes recebem 1 milhão, 2 milhões de reais. Aquilo ali, o que é aquilo? Aquilo, via de regra, são, né, verbas retroativas que estavam sob discussão dentro do tribunal, ou enfim, já num conselho superior, enfim. Eram verbas que estavam sob discussão, foram reconhecidas pelo tribunal administrativamente e foram posteriormente pagas administrativamente, porque vai em folha de pagamento, tá? O CNJ, no ano passado, eles tomaram uma decisão que todo mundo sempre criticou isso, tá? Por quê? Por um motivo muito simples. O artigo 100 da Constituição, que é o artigo que fala sobre precatórios, ele estabelece que existe uma fila de precatórios, existe uma lista de precatórios. É aquela que a gente conversou. O juiz ele faz um precatório, pede, manda para o presidente do tribunal, o presidente ele bota numa ordem essa lista e manda para o presidente da República. Essa fila de precatórios ela é importante, tá? Porque ela tem uma ordem de pagamento. Esses pagamentos administrativos eles sempre foram muito criticados porque se entendiam que era uma forma de você burlar a fila de precatórios. Você fala o sistema de precatórios, né? O que acontece? O CNJ teve um entendimento no ano passado, tá? Quando o ano retrasado, quando o ministro Luiz Roberto Barroso ainda era o presidente do CNJ, falando que não poderiam mais os tribunais fazer pagamentos de retroativos administrativos, tá? Perdão, pagamento de retroativos de forma administrativa teria que ser por meio de precatório, que invariavelmente significa que eles têm que ajuizar uma ação, eles têm que ter o reconhecimento de juízo, têm que fazer um cumprimento de sentença e têm que eventualmente ter a expedição do precatório. Isso foi replicado depois pelo CNMP, tá? Então, hoje, nenhum órgão tem capacidade de administrativamente reconhecer verbas retroativas e pagar isso na folha para os servidores, que era aquilo que sempre aparecia em jornal. Servidores de tal órgão recebem um valor exorbitante, resolvem isso, resolvem aquilo. Isso acontece com outras carreiras, só que eles recebem por meio de precatório. Então tem procuradores, tem, sabe, servidores, tem auditores que recebem verbas assim também de valores de somas elevadas, mas que elas não são públicas porque foram pelo meio do sistema de precatórios. Eles entraram com uma ação, ganharam a ação, tiveram o pagamento dessa ação por meio de precatórios e receberam direto em conta. Se você abre lá a transparência do cara, não vai ter nada, porque ele recebeu aquilo por meio de precatório. Isso não aconteceu com juízes e procuradores, enfim, membros do Ministério Público, porque eles conseguiam fazer esse pagamento administrativo que não ocorre mais. Tá? Dito isso, hoje, você, servidor público, você quer ter algum direito reconhecido relacionado a verbas atrasadas, retroativos, obrigatoriamente você tem que ir para a justiça. Vale nem a pena você discutir com a administração. O máximo que a administração talvez faça, eu acho que eu nunca vi isso na minha vida, é reconhecer o pagamento a partir da tua solicitação. Então você faz uma solicitação administrativa de uma determinada verba e eles passam a pagar. Os atrasados você vai ter que entrar com uma ação judicial. Tá? O que, na minha visão, é algo extremamente prejudicial, tanto para o serviço público quanto para a administração pública, no sentido financeiro. Porque a gente já falou isso aqui. O cara vai entrar com uma ação, o cara vai pagar advogado, ele vai ter que arrastar esse processo durante anos, as verbas vão ter correção monetária, as verbas vão ter juros, Selic hoje a 15%, e no final das contas ele vai acabar recebendo um valor muito mais alto do que ele estava postulando originalmente. E quem tem que arcar com essa conta é o contribuinte. Né? Então, assim,
fazendo um adendo, tá? A título de curiosidade. Hoje, o CNMP e o CNJ, aliás, perdão, o CNJ somente, esse foi um dos últimos atos do presidente Luiz Roberto Barroso antes dele sair do CNJ e também do STF, foi a autorização de pagamento de atrasados de forma administrativa até um determinado limite. Então você vai ver hoje que tem juízes que recebem. Você vai ver isso em jornais, tá? Tem juízes que recebem hoje somas aproximadas na casa de 120, 150 mil reais. Por que esse valor específico? Porque, salvo engano, o presidente Luiz Roberto Barroso ele fez a autorização, esse foi um dos últimos atos dele, para pagamentos retroativos de forma administrativa até um determinado teto que eu acho que era de 120 mil reais por mês. Então, eles têm como, por exemplo, fazer um pagamento de uma verba com 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, parcelado em somas de 120 mil, alguma coisa assim do gênero, por mês, e isso com um limite. Até, não me lembro se era até 2027, aí eu vou estar extrapolando meu conhecimento imediato da matéria, mas, tirando essa exceção, hoje não são possíveis quaisquer tipo de pagamentos de valores retroativos feitos de forma administrativa. No final das contas, você vai para o judiciário. É a solução mais célere, né, que a gente tem. Perfeito, Bruno. Falando de precatório, eu tenho uma curiosidade. Hoje existe todo um mercado no Sim, entorno do precatório. exato. Esse mercado ele explodiu. Hoje nós vemos servidores públicos entregando 40, 50% Até mais. de todo o patrimônio da vida inteira que vai ser pago via precatório na mão de financeiras. Vendendo o precatório. Esse é o nome. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Isso aí é um ato de desespero e sobrevivência? Perfeito. Ou é então um suicídio financeiro? E aí eu vou mais além. Você acha que esse deságio, né, você acabar comprando um precatório de alguém que está ali precisando daquela liquidez imediata e comprar por 40% do valor é imoral? Ou isso decorre de uma ineficiência do Estado? Perfeito. Eu acho que assim, né, já começa da seguinte maneira. Quando meus clientes me perguntam a respeito disso, né, os servidores, eu falo o seguinte: a gente lida só com precatórios federais, então é bom deixar isso claro, tá? Nossos clientes têm uma média de tempo de espera do período da graça de 1 a mais ou menos 2 anos, agora 3, né, com aquelas alterações que a gente mencionou anteriormente. Eu recomendo sempre a eles ficarem com o precatório. Segura o precatório, espera os 2, 3 anos e levanta ele lá na frente. Tá? Antigamente, quando a gente tinha o período da graça de 1 ano, eu ainda assim falava a mesma coisa. Segura o precatório, porque o deságio ele é muito alto. O deságio em precatórios federais hoje, tá? Dando uma para os nossos ouvintes aí, dando uma breve noção, precatórios federais, o deságio é em média 30%. Tá? Isso sem contar que quando a gente pega para ver as correções, porque o precatório ele é expedido com um valor de database, né? Então, se uma ação ela é ajuizada, por exemplo, em 2016, né, com os valores já, a gente faz uma ação judicial em 2016 com o valor de, vamos supor, 1 milhão de reais num cumprimento de sentença, o valor que a gente vai utilizar, inclusive até para expedição do precatório, é de 1 milhão de reais com a data base até 2016. Então, se você pegar um precatório, ele não está com o valor atualizado, tá? Ele não está com o valor atualizado. Ele geralmente vai estar lá, valor 1 milhão de reais e data base 2016. Ele só é atualizado no ato do pagamento do precatório. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que você tem um precatório, você leva ele até uma financeira, certo? A financeira ela vai primeiro fazer a correção desse título, para ter um valor com o qual ela vai trabalhar. E sobre o valor corrigido, ela vai te oferecer um valor com deságio. Vamos supor que esse 1 milhão ele vire 1,5 milhão. Eles vão fazer essa correção, 1,5 milhão, vão tirar um percentual. Se for precatório federal, é geralmente 30% e imposto de renda, tá? Porque eles tiram o imposto de renda, calculado em 27,5, sendo que às vezes não é 27,5, principalmente quando a gente está falando de verbas retroativas, eu já vou explicar isso melhor e vão te oferecer. Então o deságio real vai ser mais ou menos
o valor real vai ser cerca de 50% do valor atualizado do precatório. Se a gente estava falando de um precatório de 1,5 milhão, 750 mil reais. É isso que eles vão botar na sua mão. Tá? Precatório de 1,5 milhão corrigido. 750 mil reais. Se a gente estava falando de precatório estadual e municipal, a situação é ainda mais grotesca. A gente está falando de deságios que podem ser de 60% até 80%. Como assim, Bruno? Eu tenho um precatório de 1 milhão de reais. Eles vão me pagar quanto? Mais ou menos 200 mil reais, 300 mil reais. Isso sem contar quando eles vão ainda deduzir imposto de renda, vão deduzir, fazer outras deduções, contratos de honorário de advogado. Tem casos que vão chegar a 10% do valor real do precatório. 10%. Agora, essa questão do imposto de renda eu vou falar depois disso, mas aí você me pergunta, Bruno, vale a pena? Da perspectiva do cliente, eu acho que raramente vale a pena. Eu acho que raramente vale a pena. Quando que eu falo para o cliente, olha, vai fundo? Quando geralmente ele tem alguma necessidade imediata. A gente está falando de pessoas, cara, que são idosas. Se o cara guardou 30 anos numa ação, 20 anos numa ação, ele já está numa idade avançada, dependendo das vezes. Você está entendendo? E, cara, algumas pessoas precisam desse dinheiro. Como é que você vai olhar para um cliente seu que fala, Bruno, eles me ofereceram 50% do valor do precatório, você fala, não vende. O cara olha para você e fala, tá, mas eu tenho doença, eu tenho parente com doença, com isso, com aquilo, com aquilo. Como é que você vai falar pro cara não vende isso? Mas você pode fazer como advogado e falar o seguinte, olha, eu vou te auxiliar então nesse processo, né? Ver se o cara que tá, as empresas que estão fazendo oferta são empresas idôneas, ver se eles vão pagar mesmo, acompanhar o cliente durante o processo de venda para ver se está tudo realmente correto, para não, obviamente, que quando você vai lidar com o Brasil é um país que tem uma incidência de golpes assim absurda. Você tem que certificar que o seu cliente não está caindo numa roubada. E enfim, assim, às vezes verificar se o valor que está sendo oferecido ele é um valor real. Imposto de renda, por exemplo, de precatório, não é um imposto de renda convencional. Não é um imposto de renda que você simplesmente vai lá, tira 27,5 e tchau. Existe todo um sistema, que é o que a gente chama de RRA, né, que é o rendimentos recebidos acumuladamente, que cria uma nova lógica de cálculo do imposto de renda. Se o cara recebeu, por exemplo, 100 mil reais, às vezes ele não é que está recebendo 100 mil reais, ele está recebendo, vamos supor, X parcelas de X reais que vão dar 1.000 reais. O imposto de renda ele tem que ser calculado sobre essa parcela, não sobre o valor total. Se a gente está falando de 100 parcelas de 1.000 reais, o cara recebeu 1.000 reais. O imposto de renda é calculado sobre 1.000 reais. Tendo, inclusive, às vezes, não incidência de imposto de renda. Mas mesmo assim, uma financeira vai lá, tira 27,5 do título do precatório e fala, seu precatório, o valor real é 75 mil reais. A gente está dando um deságio de tanto, a gente te paga 50, te paga 40 mil reais e o cara vai cair achando que é uma boa. Agora, eu acho que existem a emenda constitucional 113 e a emenda constitucional 114, eles tentaram, isso para mim foi um absurdo, eles tentaram criar um sistema de venda de precatórios para a União. Então, basicamente, eles falam o seguinte, olha, se você quiser meio que uma liquidação antecipada do seu precatório, você tem como meio que transacionar ele com a AGU, recebendo ali com um deságio de 30%. Eu nunca fiquei sabendo de alguém que se utilizou desse mecanismo, tá? Eu nunca fiquei sabendo. Mas eles tentaram fazer isso para tentar ali competir com as financeiras. Não deu certo, porque você vê que as financeiras hoje, o BTG Pactual, ele é muito forte nessa área de precatórios. Casa dos Precatórios são financeiras que têm uma presença muito forte nessa área dos precatórios. Eles estão fazendo, no final das contas, estão fazendo o trabalho dele. Eles estão fazendo o trabalho deles. É um trabalho, de certa forma, predatório, porque você está se aproveitando de pessoas. Veja, eu quero deixar isso bem claro. Se aproveitando não naquela acepção, né, pesada, mas vamos dizer assim, numa acepção mais leve. Você está se aproveitando de uma situação onde a pessoa tem uma necessidade imediata e você está oferecendo ali um serviço de factorização, né? A financeira assume riscos, porque hoje, eu posso falar isso tranquilamente, hoje, até o pagamento de precatório ele é incerto. A gente teve uma situação de cancelamento de quase todos os precatórios que estavam no TRF1 no ano passado. Eu tive precatórios afetados. Depois, inclusive, o CNJ fez uma sindicância interna, descobriu que os precatórios cancelados não eram para ter sido cancelados. Agora eu te pergunto, e a financeira que comprou o precatório?
precatório virou pó. Ela assumiu esse risco. É parte do business deles. Então, assim, eu acho um mercado polêmico. Eu entendo o lado das financeiras, né? Eu acho que é um trabalho que elas fazem, é um investimento de alto risco, que ele é ocasionado, como você falou, por uma ineficiência administrativa. Se a gente tivesse um sistema regular de precatórios, ou até mesmo ali de pagamento de retroativos, a gente não tinha esse problema em primeiro lugar. Mas, enfim, a oportunidade, né, faz a situação. Então, e tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. É parte do. Acaba sendo. Hoje já é algo bem. Algo parte do jogo. Tiveram decisões no começo, lá atrás, quando a gente começou com a sessão de crédito precatórios, tiveram decisões que falavam, não, porque se o deságio for mais de tanto, for chegar a tanto, essa sessão de crédito ela é inválida, porque isso. Tentaram judicialmente quebrar esse comércio, falando que não poderia ser feito, porque não era sessão de crédito, porque não era isso, porque era aquilo. Acabou que no final das contas a prática do dia a dia se manteve rígida. A emenda constitucional, eu não lembro se qual emenda constitucional especificamente, regularizou esse ponto, falando que bastava, né, a cessão de crédito com informação ao juízo de que houve a cessão desse crédito, de forma que hoje já é uma prática completamente institucionalizada no nosso sistema jurídico. Então, não tem muito mais o que falar a respeito disso. Perfeito, Bruno. Ainda no caso do precatórios, a história da civilização ocidental é, antes de tudo, uma história de proteção dos vulneráveis contra o poder público. E percebemos uma espécie de justiça distributiva com esse propósito no âmbito dos precatórios, na medida em que nós criamos ali a legislação, nós não, criamos, Sim. a legislação criou uma espécie de superpreferência no Sim. pagamento dos precatórios dos idosos e as pessoas que têm doenças graves. Acontece que na vida prática percebemos que essas filas dos que têm superpreferências ficou muitas vezes tão demorada quanto aqueles que estão na fila comum. Exato. E daí, então, você que lida com a vida prática, né, dentro desse setor, passa uma dica aqui para nós, para os advogados que estão assistindo, para aqueles que, de alguma maneira, têm interesse em precatório. O que não pode ser feito na hora de você tentar entrar nessa super fila de privilegiados e peticionar na condição aí de pessoa com algum tipo de vantagem no recebimento do precatório? Olha, hoje assim, você sabe que a fila de precatório, a minha experiência ela se estende na maior parte pelo TRF1, tá? Porque é o foro nacional, então é invariavelmente onde a gente entra com ações coletivas, geralmente de sindicatos e tal. Geralmente o TRF1, como é que funciona o sistema de pagamento de precatórios, né? Feito o orçamento, eventualmente a administração quando ele executa, né, a dotação orçamentária ligada ao tribunal, falando quanto que eles têm que pagar de precatórios, o presidente recebe essa grana e ele vai pagando, né, conforme a lista. Hoje eu acho que assim, a lista, para ser bem franco, na minha experiência prática, ela não tem uma diferença significativa em processos federais, tá? Ela não tem não é uma lista significativa. Muda ali, sei lá, uma semana em relação ao pagamento de um para o outro. Quando que essa lista de fato vai fazer diferença? Precatórios estaduais e municipais. Eu já vi casos, né, porque a superpreferência, ela tem uma história, né, que fala que ela, na verdade, tem tipo, uma hiperpreferência, que são os herdeiros de pessoas idosas que tinham doenças, etc, etc, que tem uma história, que é é a das velhinhas tricoteiras, isso ficou famoso, que eram mulheres idosas que foram até Brasília, né, e elas fizeram um protesto na frente do Congresso em que elas foram tricotar, basicamente, lá. Elas foram fazer tipo um tricô na frente do Congresso para mostrar como estava demorando o pagamento dos precatórios. O que aconteceu? Quando elas foram voltar, parece que elas foram voltar de avião, alguma coisa assim do gênero, o avião caiu e morreram todas. E aí criou-se uma comoção nacional em cima disso. E eles criaram depois uma hiperpreferência que é assim, se você basicamente para beneficiar os filhos dessas mulheres, né? Então, se você é filho de uma pessoa que morreu enquanto estava esperando um precatório, que era idosa, etc., alguma coisa assim do gênero, você tem uma hiper mega preferência, algo assim do gênero, né? Porque você tem
várias preferências. E aí, essa é a hiper mega preferência. Você tem a super preferência, que aí vai ser idade, doença e até um valor de, acho que é 180 salários mínimos, algo assim do gênero, e por aí vai. Curiosamente, essa super preferência de até 180 salários mínimos, geralmente ela é usada para quê? A administração local ela só paga uma parte. Ela pega, paga até 180 salários mínimos e depois ela esquece o resto do precatório. Isso eu já vi acontecer. Assim, acaba que você não tem muito para onde fugir. Quando o assunto é precatório, a verdade é que você não tem muito para onde correr, sabe? A gente teve um cliente grande nosso que ele falou: Bruno, a gente quer fugir do cumprimento de sentença. Já estava com o cumprimento de sentença andando há um tempo. Falou: não, Bruno, a gente era um grupo grande. Falou: olha, a gente está a fim de. Vamos encerrar isso aqui logo, vamos fazer um acordo com a União. Entramos, fizemos lá o peticionamento no Super Sapiens, que é a plataforma da AGU e tal. Entrou no processo. Qual que é o final do processo de acordo com a União? Você vai pegar o acordo, você vai levar no juiz, o juiz vai homologar e vai pedir o precatório. Tipo assim, é evidente, você pula uma parte substancial que é a discussão de cumprimento de sentença. Ficar batendo cabeça sobre quanto aqui, quanto ali, fator de correção, etc. Mas você ainda cai na fila de precatórios. Então, assim, o precatório, ele é meio que. Eu acho que Thomas Jefferson falava que na vida a gente tem duas certezas. São duas certezas, né? É a morte e os impostos. No Brasil é morte, imposto e precatório. Entendeu? A não ser que, claro, você consiga um pagamento retroativo, né? Dependendo da tua carreira, feita administrativamente, o que é uma figura em extinção. Nos próximos anos, ela vai ser extinta completamente. Então acaba que o precatório ele é uma, ele é inevitável. Essa é a grande verdade. A minha dica para os advogados, é claro, é sempre priorizem tribunais que vocês têm conhecimento, que vocês conhecem o tribunal, conhecem o modo de trabalho do tribunal, vocês sabem da forma como o tribunal trabalha. Evitem ações, né, que envolvam dimensões municipais e estaduais, se o seu objetivo é de fato, né, maior celeridade na verba. Priorizar, no caso, ações que. Falando com um colega de advogados. Priorizar ações da União, que inevitavelmente é o ente que ele é mais diligente com o cumprimento desse tipo de obrigação, ou se você for buscar captar clientes de uma determinada área, captar clientes de um município ou um ente federativo que esteja em dia com o estoque de precatórios. Existem alguns, além da União, então, é claro, focar nesse tipo de ente que está em dia com o cumprimento das obrigações. Perfeito. Vamos sair do precatório e entrar numa outra polêmica que eu acho que é a polêmica mais que está mais aquecida no momento. Perfeito. A gente vai falar dos super salários. Tivemos recentemente uma decisão no Supremo Tribunal Federal, proferida pelo ministro Flávio Dino, que estabeleceu um prazo até que rigoroso para que os entes públicos eles revisassem todos os pagamentos que estão sendo feitos para Perfeito. servidores que estão acima do teto. Essa exigência de que os pagamentos que venham a ser feitos acima do teto precisem estar compatíveis com a lei nacional, como advém da decisão do ministro Flávio Dino, você acha que de uma vez por toda é o fim dos penduricários? E eu vou mais além, né? Como você aconselharia quem vem recebendo uma verba acima do teto de um tempo para cá e agora vai ver esse corte chegando no próprio contra-cheque? O que você tem a dizer sobre isso para nós aí? Olha, eu vou falar uma coisa. As cenas dos próximos capítulos vão ser muito complexas, porque existem várias nuances. A decisão ela foi proferida de uma maneira muito. E aqui não fica nenhuma crítica ao trabalho do ministro, evidentemente, mas ela foi feita em uma circunstância um pouco instável, né? Foi feita de forma monocrática, no âmbito de uma reclamação que não tinha caráter, né, erga omnes. Então, assim, a primeira pergunta é: essa medida vai se manter, ela vai se perenizar ou ela vai ser revertida? Se ela for revertida, eu já te adianto, isso é um problema colossal. Suponha que suspenderam durante 6 meses o pagamento de verbas indenizatórias, como foi,
de N servidores públicos, né? Essa decisão não se pereniza, ela é revertida. Esses 6 meses de pagamento retroativo, o que vai acontecer com eles? Eles vão ter que ser pagos. A decisão, na verdade, ela acabou virando um problema para os cofres públicos. Porque agora o cofre público vai ter que pagar 6 meses de verba atrasada com juros de correção monetária. O cara vai ter que entrar na justiça, é mais ação judicial, porque, como a gente já conversou anteriormente, você não pode fazer o pagamento administrativo, né? Teoricamente. Mas o cara vai entrar na justiça, vai ganhar os 60 mil que deixaram de pagar, vão virar 400 mil reais. É um problema. E sem falar no volume de ações que vão vir a respeito dessa questão. Se essa decisão se perenizar, ok. Aí a gente tem, né, outras circunstâncias que a gente vai lidar. Enfim, vão ser os órgãos que têm esses pagamentos, os funcionários que têm esses pagamentos extrateto, eles vão reavaliar as posições. O que acontece? Né? Quando a gente fala de... A primeira coisa dessa decisão do Flávio Dino é que o objetivo dela é mais uma verificação. Né? É pedir aos órgãos que eles levantem quais são as verbas, principalmente indenizatórias, que tenham pagamentos que não são fundamentados em lei. Né? Ou seja, o próprio órgão reconheceu aquela verba lá indenizatória e agora tá suspendendo o pagamento dela. Primeira coisa é ver como os órgãos vão responder a isso. Quantos deles vão se justificar, quantos deles vão realmente suspender, ainda é um período muito incerto. Quantos deles vão realmente suspender? Porque, vou lhe dar um exemplo. E se, por exemplo, o texto constitucional de férias? A gente tem uma decisão recente que o texto constitucional de férias ele não ele é indenizatório, mas não está na lei. O órgão vai continuar tratando aquilo como uma verba indenizatória, por exemplo, né, para fins do teto, ou não? Então, assim, a gente ainda tem que ver como que vão reagir a isso, certo? Como que os órgãos vão reagir a isso. Agora, olhando para o servidor e falando assim, se esse é o caso, se você teve uma verba que foi cortada, primeira coisa é o seguinte, é você balizar quais foram as verbas que você teve que foram suspendidas, tá? Você vê quais foram suspendidas e monitorar essa situação até o momento em que a decisão ela se perenizar ou que se ela for revertida. Se ela se perenizar, aí a gente vai reavaliar de outras formas. Se ela for revertida, aí vai caber a devida restituição dos valores que não foram pagos naquela época, com correção monetária em juros, ocasião em que você já tendo isso mapeado, vai facilitar o trabalho do seu advogado. Ou, claro, até mesmo na hora do contra-cheque, de ver se a própria administração, administrativamente, ela vai fazer essa recuperação. Resumo da ópera, se certificar que, se a decisão for revertida, está tudo sendo pago direitinho. Tá? Caso a decisão não seja revertida, a gente vai ter que ver primeiro como que ela vai se perenizar, de que forma. Vão abrir prazo para a sociedade civil se manifestar? Para os advogados? Porque nós temos sindicatos que foram afetados que adorariam entrar como amigos curi nessa ação para poder dar a visão deles. Isso tem que acontecer. Não é uma situação simples. Eu acho assim que é muito complicado você negligenciar o direito desses atores deles se pronunciarem numa questão tão substancial. E outra, as diretrizes de suspensão dessas verbas, elas não. Assim, a gente tem que ver como é que elas vão se concretizar ainda. Sabe? O tema dos super salários, eu acho que ele é o tema do momento. Se você abre o Instagram, cara, a única coisa que você vê é gente falando sobre super salário, super salário, super salário. E assim, é complexo, porque, que nem eu falei antes, por exemplo, o que é um super salário? Você tem, por exemplo, vencimentos que englobam verbas alternativas, pagamentos retroativos para juízes. Às vezes, naquele mês, ele recebeu muito dinheiro porque é um pagamento retroativo. Era verba que ele não tinha recebido antes. Não tem como você falar que isso é um super salário. É que nem quando. É que nem falar o seguinte: olha, não pagaram o salário dele de uma verba X há 5 anos, ele agora está recebendo isso atrasado. É óbvio que vai ser um valor correção. A gente está falando de honorários de advogado para procuradores, por exemplo. Né? Isso entra no teto, entende? E isso acaba assim complicando um pouco. É uma discussão sensível, porque você vê a circunstância de alguns servidores públicos e tudo. Você começa a questionar, poxa, mas será que o servidor ele merece ganhar tanto dinheiro assim?
Eu acho que é uma pergunta um pouco. É uma pergunta um pouco complicada. Como é que você avalia o trabalho de uma pessoa, né? Enfim, então assim, eu acho que, claro, você ter medidas para evitar o abuso, elas não só são bem-vindas, como elas são necessárias. Mas essas medidas, como elas influenciam num sistema estrutural muito robusto, muito grande e com muitos atores, porque são muitos servidores públicos, ela tem que ser feita de uma maneira muito parcimoniosa. E eu digo até mais, ela tem que ter uma iniciativa talvez um pouco mais democrática, né? Então, ter ali o protagonismo, às vezes, do Congresso, porque é do interesse deles, enquanto representantes da população, avaliar esse tipo de questão melhor. Por isso que nós temos propostas de reforma administrativa, reforma tributária, enfim, responsabilidade. E você, assim, jogar para um ator unilateral que é o Supremo, não estou falando que é errado. O Supremo ele não pode se omitir em situações de ilegalidade. Mas quando ele o faz, ele tem que fazer também dando oportunidades às partes. Isso até agora não foi feito, né? A gente ainda não tem muitas claras quando que os advogados, os sindicatos vão conseguir se manifestar nos autos dessa reclamação. E no momento eu acho que esse é o ponto central. Ver o que vai acontecer. Esse é o ponto central. Perfeito, Bruno. Vou aproveitar aqui seu gancho. Você falou de teto e falou de honorários do advogado público, os honorários da procuradoria. E eu vou aproveitar esse gancho para cortar na própria carne. Eu vou falar agora da minha carreira e da minha remuneração como servidor público. Perfeito. O Supremo Tribunal Federal reconheceu como sendo constitucional o recebimento de honorários advocatícios pelo advogado público, mais específico as carreiras de procuradoria. É constitucional, mas o mesmo Supremo disse que tais verbas honorárias se submetem ao teto constitucional. Para aqueles que estão nos assistindo e talvez não tenham um conhecimento detalhado do assunto, acontece o seguinte: quando você entra com uma demanda e que tem a participação de um procurador, ou o Estado processa uma pessoa, ou uma pessoa processa o Estado, mas o Estado venceu, na medida em que ele venceu, a parte contrária, que perdeu o processo, ela é condenada a pagar os honorários do procurador, que é servidor público, tudo, mas os honorários do procurador. Isso acontece até em ações de âmbito privado. Dois advogados particulares, aquele que ganha ação, recebe da parte que perdeu os honorários, porque ela é condenada. Perfeito. Então, esse é o cenário. Temos o outro cenário, que é o cenário de que o servidor público ele precisa se submeter ao teto remuneratório. E nós temos aí que entender o porquê que o teto existe. Exato. O teto ele foi inventado e, de fato, ele já existia antes de 2004, mas 2004 foi dado um tratamento com mais atenção para ele. Foi a emenda constitucional 45. 45. Não, Isso. 41. A emenda constitucional 45. 45 criou o teto. Com certeza. Mas o número da emenda... Não importa. Não importa. O que importa é que a Constituição, para proteger o patrimônio público, ela criou o teto constitucional para evitar que os cofres públicos paguem salários para servidores públicos que são mais compatíveis com a realidade privada. Exato. Evitar o super salário dos servidores públicos. Então o teto foi criado para proteger o quê? Os cofres públicos. O que não parece ter uma lógica é quando se fala que os honorários, que é uma verba de natureza privada, porque vem da condenação da parte contrária de uma ação, também vai se submeter ao teto. Bom, se o teto foi criado para proteger os cofres, por que que o teto ele é aplicado numa verba que não vem dos cofres? A grande discussão é essa. E aí que me vem a pergunta: o que você acha disso? Perfeito. Você acha que esse entendimento do Supremo ele acertou, ele errou? E uma outra pergunta dentro dessa: você acha que uma decisão dessa não acaba desestimulando a arrecadação? Porque há grandes procuradorias que, para receber honorários no teto, não precisa de muito esforço, né? E aí você acaba não desestimulando continuar ali trabalhando em prol da arrecadação, já que Perfeito. não tem um empenho do teto ali? Perfeito. Não, é bom a gente lembrar o seguinte, e o Brasil não é estranho ao pagamento de verbas como, por exemplo, gratificação por desempenho, etc. Que eu vou dar um exemplo. Auditores da Receita Federal, há muitos anos atrás, eles recebiam uma espécie de um comissionamento da arrecadação. Os procuradores têm honorários, etc. Dito isso,
Eu acho que é o seguinte, o teto constitucional ele é um instrumento, e você falou isso de maneira muito bem, muito clara, ele é um instrumento de proteção financeira, perfeito. Para assegurar que os tetos não existam super salários. E o objetivo também é assegurar que o servidor público ele tenha um salário compatível com o mercado. Ótimo. Só que a gente tem dois instrumentos, né? Primeiro instrumento, o teto, ele é feito num valor nominal e ele não tem uma correção monetária precisa, né? Ele não, a gente tem uma vedação chamada vedação de gatilho salarial, na qual o teto ele não tem uma correção automática, precisa que seja feita, ele é uma canetada que atualize o valor do teto até que alguém diga, olha, o valor do teto é X ou é Y. O teto, originalmente, ele era previsto no artigo 37, parágrafo 11º, teto de ministro supremo. Eu agora me recordo que é a emenda constitucional 41, até teve um tema chamado tema 257 do Supremo Tribunal Federal, que aplicou de maneira retroativa o teto constitucional, porque o teto constitucional anterior ele não englobava determinados tipos de verbas que na época eram chamadas as VPNIs, eu não sei se você lembra disso. Lembro, lembro. Então, a VP, tudo que não era representação mensal, prolabore, etc., era VPNI. Só que as VPNIs, a VPNI é o super salário original, elas não estavam no teto original, né? Elas não estavam no teto. Se você olhasse lá o artigo 37 antes da emenda constitucional 41, não tinha lá escrito VPNI. Eles tentaram, teve uma emenda constitucional em 98, teve depois a própria 41 em 2004. Enfim, tiveram várias tentativas, mas as tentativas anteriores da emenda constitucional 41, elas nunca foram regulamentadas. Nunca. Nunca sentou lá ninguém e falou, ó, vamos regulamentar isso aqui e tal. Então nunca foi regulamentado. A emenda constitucional 41, especificamente, o Supremo Tribunal Federal fez o quê? Ele falou, já que ninguém vai regulamentar, eu vou regulamentar. Então, eles próprios, no tema 257, RE 606358, tá? Eles falaram o seguinte, esse teto constitucional, aprovado aqui na emenda constitucional 41, do artigo 37, parágrafo 11º, ele vai ter efeito retroativo para todas as verbas, inclusive VPNI. Então, você tem uma verba de VPNI que você está cobrando de 1995 a 1998, está em cumprimento de sentença para ser executado em 2004, 2005. Ela vai ter que entrar no teto. Na época não existia teto. Então, teoricamente, o teto só valeria a partir de 2004. Tem efeito retroativo. Todo mundo que vai receber qualquer verba tem que entrar no teto, inclusive as VPNIs. Por quê? Porque antigamente o cara ia entrar com uma ação judicial, cobrando VPNI, podia dar 10 milhões de reais por mês. Não entrava no teto. Estava lá, constitucionalmente não entrava no teto. O único ministro que votou contra a retroatividade da emenda Constituição 41 foi o ministro Marco Aurélio. Ele falou, porque existe uma questão de segurança jurídica, etc. Mas mesmo assim o Supremo optou por falar. A emenda Constitucional 41 e o teto, né, abrangente, vamos colocar assim, tem efeito retroativo. Então, se você tem verba lá de 70, vai entrar no computo do teto constitucional. Não importa. Esse teto ele foi uma medida drástica para conter o pagamento de verbas extrateto. Dito isso, inclusive, curiosidade, o próprio STF, em sessão administrativa, fez a regulamentação dessa emenda constitucional e atribuiu o valor histórico do teto de ministro do Supremo na época de 19.500 e alguma coisa reais. Enfim. Dito isso, o teto constitucional ele é um importante instrumento, né, de manutenção das contas públicas e de assegurar que o servidor ele esteja a par do mercado. Dito isso, ele tem outro fator, que é o próprio salário dele. Porque não é porque um servidor ele está num determinado cargo que ele recebe o teto. Se você entra numa carreira de procurador, a média hoje acho que é o quê? 20, 30 mil reais de salário, mais as gratificações, etc, até o teto. O que acontece? Esse teto ele não pode ser usado para impedir que a competitividade da carreira ela progrida. É óbvio que você tem que ter um limite constitucional falando o seguinte, olha, a remuneração não pode passar disso. Só que, eventualmente, você tem verbas indenizatórias. Você tem verbas que são próprias daquela pessoa, entende? É o caso dos honorários, a gente já vai abordar isso. Você tem ali, o cara, a pessoa, ela nem tudo que ela recebe na administração pública é renda. E essa é a confusão que as pessoas fazem, entende?
Você tem verbas indenizatórias. O teto ele é uma referência para as verbas remuneratórias, mas não para as verbas indenizatórias. É claro que, né, a gente não está falando assim que, nossa, é legítimo a pessoa receber um hiper salário, um super salário. Não, mas a administração ela tem que se preocupar também em manter um ambiente competitivo com o setor privado. Poxa, eu tenho muito cliente, eu tô falando de procurador, tá, Michel? Procurador. Eles vêm para mim e eu vi isso mais de uma vez. Eles falam assim, porque serviço público é voto de pobreza. Aí você olha e fala assim, cara, você tá ganhando você ganha muito dinheiro, um salário de 30, 40 mil reais. Só que você percebe o seguinte, a realidade hoje da classe média, ela é muito diferente do que era 20 anos atrás. O poder de compra da classe média mudou muito. É natural que você, sem ter reformas ali que aumentem o salário das pessoas, você tenha medidas ali para tentar tornar o mercado mais competitivo. Você não concorda comigo? Aí entra a questão dos honorários. Isso para mim é o seguinte, esse problema ele começou, teve um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, no qual eles falaram que os procuradores eles não precisavam, salvo engano, eles não precisam ter OAB, porque teoricamente seriam carreiras distintas. Eu acho que foi essa decisão da defensoria. Foi a favor da defensoria? Defensoria. Pronto. Eu acho que, assim, veja, minha visão. Essa ação, esse entendimento, não vou falar do entendimento, mas vou falar da ação em si. Ela foi um erro, tá? Eu vou falar o porquê. A OAB hoje, ela tem um poder de persuasão, ela tem um poder de representação que eu não abdicaria em primeiro lugar. Você entende? E você, naturalmente, sendo membro da carreira da advocacia, mas eu sou um procurador, um advogado público, você continua sendo advogado. Você continua sendo advogado. Você continua exercendo a tarefa da advocacia, certo? E, invariavelmente, exatamente por conta disso, até por isso a gente tem comissões na OAB de advocacia pública, porque vocês são membros da carreira da advocacia. Só que quando você abdica disso, você abdica também, de certa forma, do espectro da OAB de também defender os seus interesses. Eu vou resumir a história. Você sai daquele negócio de, olha, é todo mundo aqui no mesmo bolo e você se enfraquece porque você divide a categoria. Qual que é o grande problema? Honorários, na minha visão, o honorário é a verba devida ao advogado, ponto. Não é da União. O procurador ele vai receber X mil reais de honorário, essa verba é dele. Essa verba não é da União. Por isso que no caso da AGU vai para o Fundo Curador de Honorários, provavelmente não sei como funciona nas administrações estaduais, mas essa verba não é do Estado, nunca foi do Estado. Até mesmo porque, ao reconhecimento do Supremo Tribunal Federal que os honorários eles possuem natureza alimentar. Exatamente. E se possui natureza alimentar, não é um tributo e também não possui qualquer outra natureza financeira. Perfeito. Pois bem, se você devolve a verba honorária do procurador para o ente federativo do qual ele está vinculado, é como se o Estado estivesse recebendo uma verba de natureza alimentar. Como é que isso se explica na prática? Não, veja, não tem explicação. É por isso que, inclusive, o nome dos honorários são honorários. A gente não está falando de pagamento, é honorários. A natureza da verba ela já decorre do trabalho advocatício. Né? E, invariavelmente, procuradores, defensores são advogados públicos, eles são advogados. E é inerente da carreira ele receber esse valor. É inerente da carreira ele receber esse valor. E não se entra no computo do teto, na minha visão, por uma questão muito pragmática. Quem está te transferindo essa verba não é o ente público. É o privado que decaiu em sucumbência. Ele está te transferindo. Se existe uma lógica de que tem que passar por um fundo para administrar, etc. Como isso vai ser organizado na prática, aí depende de outro fator. Entende? Aí é uma questão meramente orgânica, estrutural, mas não entra no ponto central da questão, que é qual? Os honorários são verbas devidas ao advogado, e exclusivamente ao advogado, e são pagos pela parte que decaiu em sucumbência. E aí eu entro no meu ponto, por isso que eu acho que tentar se desvencilhar da OAB é um problema, porque você se enfraquece a carreira, não muda o fato central.
E todos nós, enquanto advogados, nós temos o direito a essa verba. Essa verba é nossa. E ela é de direito, inclusive de caráter alimentar, e ela não pode ser tolhida da gente. Não pode. E a OAB, e seja lá qualquer órgão que seja, não pode admitir um centímetro de recuo nesse direito nosso que foi conquistado de maneira árdua. Foi, assim, era mitigado no CPC de 73. A gente fez uma pressão, assim, muito grande para ter um artigo de honorários que fosse mais robusto. Conseguimos o artigo 85, conseguimos o julgamento do tema 1076 do STJ, que falava sobre a aplicação rígida do artigo 85, e não, a gente não pode admitir que esse direito seja, em qualquer medida, tolhido da carreira da advocacia, seja ela pública ou privada. E aqui eu vou aproveitar o gancho para eu fazer as minhas devidas considerações e elogios no que se refere à própria OAB. Isso é um fato. Nós tivemos um momento anterior à discussão dos honorários, se submetem ou não o teto, nós tivemos uma discussão pretérita. Qual foi a discussão pretérita? Que, aliás, foi através dela que chegou nos honorários que submetem ao teto. A discussão pretérita, qual que é o teto do procurador? O teto dele é o subsídio do ministro ou é do chefe do executivo? Exatamente. E aí nós tínhamos nós tínhamos algumas, melhor dizendo, interlocutores brigando em Brasília. Dentre elas a Associação Nacional dos Procuradores Municipais. E a Associação Nacional dos Procuradores Municipais defendeu a tese seguinte, o que para mim foi muito vergonhoso, e eu falo isso sem medo, abertamente. A tese é o seguinte: olha, diante dessa discussão, qual que é o teto do procurador, do advogado público, se é do chefe do executivo ou o subsídio do ministro do Supremo, já que a Constituição Federal ela coloca as carreiras de Estado, incluindo a Procuradoria, no mesmo patamar do Ministério Público e da Magistratura. Por isso, nessa discussão, a Associação Nacional dos Procuradores Municipais veio com a solução mágica. Olha, se for um procurador de capital do Brasil, o teto dele é o do desembargador do Tribunal de Justiça, que é o mesmo do ministro do Supremo, né? Que é 90,25. Sim, 90,25. Do ministro do Supremo. Agora, se for um procurador de município que não é capital, o teto é o do prefeito. A Constituição não faz a diferenciação, mas a associação que eu pagava, eu digo pagava porque desde aquele dia eu não faço mais parte dela. Exatamente. A associação que eu pagava, ela foi para Brasília para dizer que eu sou um subprocurador, em detrimento dos demais. Exatamente. E aí, quem não arredou o pé foi a OAB. Exatamente. Em que nasceu por vários cantos do Brasil a discussão se nós, advogados públicos, precisávamos pagar a anuidade da OAB. Se você vê que quem não abandonou e quem não fez distinção foi aquela instituição que até os 45 do segundo tempo estava todo mundo querendo parar de pagar a anuidade. Exatamente. Você vê? Exatamente. Eu acho que assim, eu vou te falar, eu estive no final do ano passado com o presidente da pretérito da OAB, e eu falei para ele, eu acredito na ordem. Eu falei, não é porque eu sou advogado, mas eu acredito na ordem. Eu acredito na ordem dos advogados. Lógico, não é uma entidade isenta de críticas, nenhuma, não existe nenhuma entidade isenta de críticas. O ponto não é esse. Não é esse. O ponto que eu estou entendendo que há momentos em que a gente tem que reconhecer o trabalho que ela desempenha. A grande questão é o seguinte, é evidente que a ordem, assim como o governo federal, eles não estão isentos de crítica. A gente tem que criticar, até porque eles são feitos por pessoas que nós colocamos lá, certo? Só que a grande questão é o seguinte, a OAB ela desempenha um papel que, querendo ou não, ele é essencial, que é unificar as carreiras jurídicas da advocacia. Porque, você sabe, eu digo isso o seguinte, até com os próprios servidores públicos, você entra em juízo hoje, já se parte do pressuposto que você está errado. Advogar contra entes públicos, você já advoga com realmente assim uma certa defasagem. Porque já se parte do pressuposto de que você está errado. Se você está falando de advocacia em entes federativos menores, como estados e municípios, dependendo do estado, dependendo do município, evidentemente, o governo local já tem uma influência muito grande no tribunal, principalmente para manter as contas públicas. Você vê isso em ações, principalmente ações grandes no Supremo, até com a União.
Você tem casos em que o cara liga e fala, olha, o negócio é o seguinte, essa ação vai quebrar o país. Você não pode deferir isso porque isso aqui vai quebrar o Estado, isso aqui vai quebrar o município. E aí eu te digo o seguinte, a OAB ela desempenha um papel muito importante que é de tentar equilibrar essa dicotomia. De equilibrar essa dicotomia. E aí eu te digo o seguinte, a OAB, ela sempre de maneira muito sábia, ela pegou os procuradores públicos, os advogados públicos, e falou, vocês estão no mesmo bolo que a gente. Porque todo mundo junto aqui, a gente tem mais poder. A gente tem mais margem de negociação. Entende? Para toda a advocacia, seja ela pública, seja ela privada, seja você um procurador de município, seja você um procurador federal, seja você um procurador estadual, ou o que seja. E a OAB ela sempre desempenhou esse papel de unificação da carreira da advocacia. E aí qual que é o problema? Quando você tem uma fragmentação das carreiras, acontece esse tipo de coisa. Eles preferem defender, tá? E aí você acaba tendo esse tipo de fragmentação que enfraquece as categorias. Querendo ou não, a OAB ela desempenha um papel de unificação dessas carreiras que torna que faz a gente ficar mais forte. Agora, não vem sem críticas. Não vem sem críticas no seguinte: todas as categorias têm que participar para montar uma OAB melhor. Não querer pular o barco. Né? Porque eu não quero pagar anuidade. Olha, pô, ninguém quer, né? Mas assim, mas é o nosso representante, entendeu? É para ele que a gente conta para quando a gente tem problema, por exemplo, com precatório, com honorários, né? Com violações de prerrogativas da advocacia, porque nós temos em várias dimensões e que não é para isso que a gente tem lá. Exatamente, até porque num assento em Brasília para falar de igual para igual Poder Judiciário, numa regra geral, sei que pode ser que na prática a gente encontre algumas exceções. Sim. Mas na regra geral, ninguém tem uma cadeira que a OAB tem. Advogado individual, Não, nenhum tem uma cadeira que a OAB tem de representatividade. E para a OAB querer unificar dentro dessa linha que você passou, não é algo de todo ruim não, viu? Não. Porque se você parar para analisar, qual que é a maior carreira jurídica hoje do Brasil? É o advogado privado. O advogado privado. Sim. Qual que é a segunda... E agora eu estou fazendo divisão, né? Qual que é a segunda maior carreira jurídica do Brasil? É o advogado público. Depois que deve vir a magistratura, em terceiro. Em questão de tamanho, né? Tamanho. Sim. Então, ou seja, a OAB, estando embaixo do guarda-chuva dela, o advogado público e o privado, torna ela gigante. Muito grande. Se juntar o Ministério Público e a magistratura, não dá metade da advocacia. Não dá, em questão de tamanho. De tamanho não dá. Não dá. Mas, Bruno, o papo aqui foi grandioso, foi muito bom, mas chegamos ao final. Você aqui, brilhantemente, como eu imaginava quando você aceitou o convite desse bate-papo, você iria. Agradeço você imensamente pela disposição de estar aqui falando um pouco sobre a advocacia pública, sobre também como é advogar para o setor público. Sim. E, claro, trazendo aqui aquele seu conhecimento que ele é resultado de uma vivência tanto no campo prático quanto no campo acadêmico. Poxa, lembrando aqui do seu mestrado aqui no Largo de São Francisco. E, claro... Futuro doutorado. Futuro doutorado. Tô sabendo já que daqui a pouco você vai entrar no doutorado. Também a torcida. Se Deus quiser. A experiência magnífica. Digo eu que terminei meu doutorado aí em Direito Financeiro. Assim, aconselho mesmo a fazer, a se dedicar. É muito bom o ambiente acadêmico. E tudo que nós nós conseguimos desenvolver dentro dele. Isso é perfeito. Exato. Eu tenho certeza que o seu caminho vai ser muito bem traçado. Mas agradecendo aqui, vou fazer o último pedido. Eu gostaria que você passasse aquela última mensagem para a nossa audiência que você sente que faltou, o agradecimento, qualquer coisa que você acha importante dizer aqui por último. Vixe, essa é aquela hora que a gente fica preocupado, falar uma coisa ao mesmo tempo impactante e despretensiosa, né? Você até agora foi bem, hein? Não vai... Essa mensagem aqui, vocês escutem que ela é extremamente importante. Curte, compartilhe e se inscreva. Muito bom. Essa é a minha última mensagem. Eu falo para você que ficou até o final ou que chegou depois de ter começado, tudo. Não esqueça, se inscreva no canal, curte, compartilha. O que nós fazemos aqui só é possível continuar se vocês derem essa contrapartida, que é reagirem dentro do algoritmo que é o YouTube, e que de uma maneira que vocês estão de acordo e estão gostando daquilo que nós estamos produzindo. Além de ser interesse de vocês. Se você gostou desse episódio, né, entregue isso para o algoritmo
pela via do curtir, do se inscrever, para que ele entregue para você outros conteúdos do canal, porque vai perceber que você gostou, tá certo? E aqui então eu me despeço de vocês, aquele abraço e até a próxima audiência. Valeu!